Gostaria de falar um pouco com vocês sobre alguns aspectos que nós precisamos pensar nessa construção científica e do uso de dados para a produção de ciência. Esses aspectos que são tão relevantes envolvem questões muitas vezes éticas para que a gente tome decisões na produção científica. E aí, com isso, o comitê de ética às vezes atrasa tanto essas informações, esses dados, a liberação da pesquisa, que você se encontra com um prazo curto, sem poder executar sua pesquisa e não tendo uma saída para isso, ainda mais agora em tempos de pandemia. Então, pensando nessa perspectiva, a gente precisa utilizar dos recursos, principalmente dados que são oriundos dos serviços de saúde. E hoje a gente conta com sistemas que podem nos apoiar nessa trajetória e nessa caminhada de utilizar as informações secundárias a partir de um banco de dados para construir artigos científicos. Eu trabalho no serviço público com um banco de dados secundários e todos os anos eu fico pensando quantas informações estão sendo perdidas pela falta de tratamento voltado para evidência científica. Então, eu sempre fico pensando, desde a minha trajetória dos últimos 10 anos, que eu trabalho com artigos científicos, trabalho com essa perspectiva da ciência, e pelo menos há 7 anos eu trabalho com o uso de bancos de dados secundários, eu fico sempre refletindo por que nós não usamos esses dados para produzir ciência e fazer pesquisa. Qual é a nossa dificuldade em trabalhar com dados secundários? Hoje, eu estou mais perto ainda desse banco de dados, trabalho com isso há pouco mais, aproximadamente 3 anos, justamente com a qualificação da informação. E como nós podemos ter dados que são agregados para melhoria da qualidade de vida da população. Então, nós precisamos quebrar esse tabu de como trabalhar cientificamente com dados secundários. Então, pensando nessa perspectiva, eu tenho cada vez mais proposto aos meus orientandos a utilização desses bancos para que a gente consiga, de fato, dar um retorno para a sociedade em relação a tudo que é feito e que é produzido. Muitas pessoas não sabem que acabam utilizando dados secundários, mas essas informações, pelo menos aqui no Distrito Federal e em outros estados também, são revisadas com muito cuidado por uma equipe treinada para avaliar a completude e a qualidade das informações. Então, muitas vezes, aquele dado que já está disponível para vocês nos meios de comunicação já traz consigo uma avaliação qualificada de uma equipe, fazendo com que esse estudo de base populacional seja realmente fidedigno, seja realmente um retrato daquela realidade com poucas distorções. Então, nós precisamos pensar que o dado do serviço e o dado secundário, ele é útil para produzir, sim, evidência científica. Às vezes, muitas vezes, existe essa dificuldade das pessoas, dos pesquisadores, em trabalhar com essa informação. Com isso, meus 4 alunos de iniciação científica atualmente utilizam essas informações de dados secundários e têm produzido artigos científicos excelentes dentro dessa conjectura. Pensando um pouco mais de forma prática, o que são esses dados secundários? O que a gente pode dizer que, de fato, é essa informação secundária? É aquela informação
que foi disponibilizada para um banco de dados e foi publicizada para que outras pessoas possam usar. Então, um banco de dados públicos, bancos de dados públicos, por exemplo, é o sistema de informação sobre mortalidade, o sistema de informação sobre nascidos vivos. Então, o SIM e o SINASC compõem essa esfera de bancos de dados que podem ser, sim, úteis para a produção de evidência científica. Agregado a outras informações disponibilizadas, por exemplo, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, nós conseguimos aplicar análises descritivas e com caráter também analítico por meio de técnicas e modelos de regressão que podem ser explorados a partir disso. Então, às vezes, a gente fica muito preocupado em fazer uma pesquisa clínica direcionada apenas para aquela prática de laboratório ou apenas para avaliar um contexto com coleta de dados e esquecemos da importância de fato, avaliar esses dados secundários no serviço de saúde. Essa semana, ontem, eu fiz uma chamada aqui para vocês no Instagram sobre dados secundários e trouxe justamente uma foto do meu ambiente de trabalho, do que eu faço todos os dias, para que vocês entendessem um pouco que não é tão distante essa realidade da perspectiva que a gente hoje quer avaliar e quer trabalhar. Então, pensando um pouco nisso, a gente precisa pensar como a qualidade desse dado reflete na evidência científica e como nós podemos escrever cientificamente sobre isso. Eu não sei se todos vocês conhecem, que estão aqui assistindo, mas existem diversas bases de dados. Eu vou mostrar aqui para vocês, talvez pelo Instagram não fique muito visível, mas no YouTube, no Facebook, talvez vocês consigam ver um pouco melhor sobre essa informação que eu vou compartilhar aqui agora com vocês. Então, vocês podem ver aí, esse é o DataSUS. Então, toda a informação que eu produzo e avalio para vocês, no Instagram não está muito visual, mas eu espero que no YouTube esteja, que eu posso mostrar aqui um pouquinho para vocês, é de que esse site traz elementos, traz informações que permitem a gente visualizar um acesso à informação. Então, é um sistema informatizado do SUS em que há dados compilados sobre estatísticas vitais, sobre morbidade, população e que faz uma síntese de dados epidemiológicos. Esse site, eu vou deixar na descrição quando esse vídeo for publicado nos diversos canais para que vocês acessem, é uma fonte muito rica de informações. Muitas vezes, nós nos restringimos a utilizar o Tabnet, somente, que é um módulo, e eu posso apresentar para vocês aqui em uma outra live, sobre como utilizar o Tabnet. Mas o DataSUS também disponibiliza microdados, o que permite que a gente faça uma avaliação cuidadosa de informações no nível individuado, não apenas no nível agregado. Muitas vezes a gente pensa que pelo fato de ter informação compilada, só poderemos fazer avaliação de estudos ecológicos, por exemplo, de informações que compõem apenas esse nível da informação. E não, por ter microdados, tem técnicas analíticas especiais direcionadas para que a gente consiga selecionar informações e fazer a avaliação do indivíduo dentro desse contexto e gerar medidas de risco
voltada para essa singularidade do indivíduo. O que eu quero dizer com essa medida de risco voltada para a singularidade do indivíduo? É como se eu pudesse dizer assim: olha, se a mãe tem idade inferior a 18 anos, ela pode ter um maior risco de ter crianças com baixo peso ao nascer. Então, esse tipo de avaliação característica dos estudos individuados, a partir dos microdados de banco de dados secundários, eu consigo estimar. Além de também poder fazer uma avaliação no nível agregado ecológico, que é a partir desse dado disponibilizado no TabNet. Uma outra informação que nós podemos pensar junto com essa caracterização também é o Vigitel, que é um outro banco de dados direcionado para a nossa prática, de fato, com uma amostragem populacional representativa, de fato, da população brasileira, porque é um estudo realizado em todas as capitais, e com isso, a partir disso, você consegue pensar de forma analítica características desses dados. Por exemplo, tem uma aluna de doutorado, recentemente, que nós conversamos, e ela discutia o seguinte aspecto. Olha, eu não tenho dados, Ana, do Brasil sobre obesidade em mulheres em idade fértil. Não existiam artigos publicados, por isso que é tão importante a gente trabalhar com dados secundários. Não existia esse tipo de artigo. Aí, qual foi a orientação que eu passei para essa aluna? Consulte os dados do Vigitel, avalie os microdados, faça uma análise estatística e traga essa informação para a sua tese de doutorado. Com isso, com esse acesso e com essa informação, ela conseguiu fazer um levantamento dos últimos 10 anos de dados sobre obesidade em mulheres em idade fértil. Então, é muito importante a gente conhecer e saber que muitas vezes nós temos acesso à informação, sim, de fato, mas o que nós não temos é o conhecimento para trabalhar com essa informação. Então, isso a gente precisa pensar que é um caminho para trazer informação para o artigo científico. Aqui, eu estou vendo uma pergunta aqui no Instagram, se eu acho que tem grande variabilidade na qualidade dos dados de acordo com o Estado brasileiro. Sim, existe uma grande variabilidade dessas informações. Isso porque é muito diferente os processos de trabalho das vigilâncias. Eu fico observando que ainda nós não temos um trabalho padronizado para que isso aconteça. E a ciência está ao nosso lado nessa caminhada. Nós precisamos acessar mais informações científicas para que a gente consiga avançar nessa ideia de como nós podemos melhorar o nosso processo de trabalho. Recentemente, alguns residentes que dividiram comigo uma experiência de trabalhar com a avaliação da mortalidade da Covid-19 no Distrito Federal, publicaram um relato de experiência muito bacana sobre essa ideia de processos de trabalho para vigilância na tentativa de qualificação da informação. E esse artigo é muito legal, porque eles apresentam como pode ser sistematizado um processo por meio de tecnologias para que consigamos perceber justamente a qualificação da informação. Como é que a gente, enquanto serviço de saúde, pode melhorar a qualidade desse dado, a qualidade dessa informação? Então, é muito interessante
pensarmos que nem em todo lugar existe no Brasil esse trabalho estruturado. Por isso, há uma grande variabilidade desses dados de acordo com o Estado brasileiro. Pensando nessa perspectiva, é que nós precisamos avançar com o uso de tecnologias nos serviços de saúde. Tem uma dúvida aqui da Raíssa no YouTube. Quando os dados de um mesmo estado estão sendo divulgados com números diferentes, em qual devo confiar? Boa pergunta, Raíssa. É muito importante a gente pensar na fonte. O Estado ele deve publicar uma única fonte de informação. Se existem fontes diferentes, há algum tipo de conflito que deve ser resolvido no Estado. Mas sobre mortalidade, por exemplo, Raíssa, a confiabilidade deve vir daquela área técnica que faz a avaliação daquele óbito, ou daquela comissão que faz a avaliação daquele óbito. Então, a fonte confiável, a gente precisa conhecer um pouco sobre os serviços de saúde para justamente ter essa credibilidade a partir de onde, de fato, o dado ele é avaliado. Porque muitas vezes pode acontecer o seguinte, como eu vejo acontecendo muito hoje na mídia, as pessoas falarem o seguinte, não sei, é um tema até polêmico, teve não sei quantos óbitos por Covid-19 que foi informado por cartórios, por exemplo. Mas quem é, de fato, responsável pela qualificação da informação do óbito? O cartório é responsável pelo registro civil, por exemplo. Então, será que essa informação é suficiente para dizermos, do ponto de vista epidemiológico e da saúde, que aqueles óbitos informados são de fato por Covid-19? Ou só pelo fato de existir descrito numa declaração de óbito suspeita por Covid-19 é o suficiente para eu dizer que aquela pessoa faleceu devido à Covid-19? Então, essa informação precisa ter esse conhecimento da população para entender que a área técnica ou a área específica, estratégica, ou a comissão que estiver fazendo esse tipo de avaliação é responsável por publicizar esses dados. Então, o que eu diria para você é que a confiança é de quem trabalha direto com o dado. Não somente quem pega um dado secundário e transpõe para o serviço. Por que eu estou levantando todo esse contexto? Para que vocês entendam que a informação a oficial é quando ela é disponibilizada no DataSUS, por exemplo. Por quê? Ela já passou por um processo de qualificação. O Ministério da Saúde é muito rigoroso em relação à qualificação dessas informações. Então, com isso, quando o Ministério faz a publicação desse dado, é que já esgotou as possibilidades de revisão do banco. Por isso que nós temos uma publicação dos dados, e eu vejo muitas pessoas comentando, os dados de mortalidade, por exemplo, demoram 2 anos para ser publicado no DataSUS. Justamente porque um ano é de revisão e qualificação desses dados, e o segundo ano é esse processo em que o Ministério da Saúde faz uma avaliação, avalia se precisa de uma revisão e depois disso publica esse dado, torna esse dado disponível. Então, para isso, tem uma qualificação desse processo. Esse é um aspecto muito importante que a gente precisa pensar para trabalhar e utilizar esses dados. Tem uma outra pergunta aqui, qual é o intervalo mínimo em anos para poder analisar uma tendência, exemplo de mortalidade? Muito interessante essa pergunta. A mortalidade é a mesma perspectiva de uma análise de regressão geral. Quando a gente quer avaliar a tendência, a gente aplica modelos de regressão. E aí, com isso, com essa perspectiva de pensar em modelos de regressão,
nós precisamos entender que as unidades de observação é cada ano que tem aquela mortalidade. E aí, como essa unidade de observação é cada ano conforme o número de óbitos, nós precisamos entender que precisa ter uma quantidade mínima para isso. Eu costumo dizer a vocês que, para começar, 5 anos é um começo. Mas o ideal para dizer que existe uma tendência crescente, decrescente ou estacionária é interessante que tenha pelo menos entre 10 e 20 anos. Para que a gente consiga, de fato, avaliar como isso se comportou durante um longo período de tempo. Tem um artigo publicado nosso sobre esse tema de tendência da mortalidade, justamente por causas externas, justamente trabalhando essa ideia de um lapso, né, de um tempo maior, para que a gente consiga avaliar no artigo científico. E já aproveitando essa pergunta da tendência, é muito interessante que pensar que a gente precisa aplicar técnicas analíticas para, de fato, constatar que existe uma tendência. Então, a outra pergunta é que não dá para falar em tendência só olhando frequência ou taxa e comparar os anos entre si. Para dizer que a tendência de fato é crescente, precisa de um teste estatístico. E aí a gente usa um modelo de regressão para isso. É factível que a gente possa fazer uma avaliação e dizer assim, existe um crescimento do coeficiente de mortalidade, por exemplo, quando a gente faz uma análise com dados secundários. Mas é muito interessante pensar em usar essas técnicas analíticas. E a regressão linear é um desses caminhos que a gente pode utilizar e empregar. Então, pensando no artigo científico, como é que nós vamos utilizar o dado secundário para isso? E como nós vamos pensar de forma clara na construção dessa evidência? Então, pensando em um roteiro que nós possamos aplicar, eu sempre dou as seguintes dicas para os meus alunos, pensando nessa caminhada e nessa trajetória. Primeiro, conheça como acontece o serviço de vigilância do seu município, do seu estado. Procure saber se existe um processo de trabalho sistematizado para que você possa discutir esses dados de uma maneira um pouco mais qualificada, em vez de dizer somente que existiu uma subnotificação. É importante falar que existiu uma subnotificação, mas também é importante você conhecer como aquele trabalho acontece e como de fato aquele trabalho é realizado, para saber se não existe uma revisão cuidadosa, uma qualificação da informação para que possa ser trabalhado no seu artigo científico. Uma outra questão, uma outra dica que eu dou é pensar no roteiro, na estrutura, introdução, método, resultados e discussão. E com isso, pensando nessa perspectiva dessa estrutura, o seu método deve seguir as premissas básicas de definir contexto e delineamento, de definir sobre quais são as variáveis que você vai trabalhar, qual é a sua exposição, qual é o seu desfecho. Então, com dados secundários, você vai poder utilizar todos esses recursos da estrutura de um artigo científico. O que vai mudar é conforme a avaliação que você vai fazer. No estudo de tendência, a exposição e o desfecho vai ser caracterizado de uma forma diferente quando comparado ao estudo para o nível individuado. Então, conhecer bem os estudos do ponto de vista da epidemiologia e para o emprego de dados secundários é importante para que a gente consiga pensar nessa análise de dados. Como são dados de bancos secundários não identificados, você não precisa da aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa.
você consegue fazer outras análises a partir desses dados e não precisa passar pela aprovação do CEP, porque são dados públicos. E por ser dados públicos, você consegue avaliar com tranquilidade essa informação. Um outro aspecto importante desse contexto, que nós precisamos também pensar, é sobre a análise dos dados. E a Raíssa colocou aqui um comentário. Modelos de regressão, você poderia falar, dar uma breve explicação. Muito breve, porque para cada modelo de regressão existe pelo menos uma aula que a gente tem que dar. Mas pensando nisso, nos modelos de regressão, eles vêm para quê? Vêm para nos ajudar a responder hipóteses. E aí, os modelos mais tradicionais que existem hoje é o modelo de regressão logística, modelo de regressão de Poisson, modelo de regressão de Cox, modelo de regressão linear, entre tantos outros que existem. Existem análise complexa, e todas essas análises vêm para responder justamente questões e inquietações. Então, esses modelos de regressão nos ajudam a pensar nas medidas de associação. Eu não consigo adentrar com vocês aqui agora em cálculos matemáticos devido à complexidade. E a ideia aqui é a gente discutir elementos introdutórios sobre esses temas. Então, por meio da regressão logística, por exemplo, eu consigo obter uma medida de associação conhecida como odds ratio, que é muito empregada em diversos estudos epidemiológicos. Porque essa medida é uma medida indireta de risco, ela nasce de uma medida indireta de risco, e eu consigo avaliar a chance daquele evento, daquela exposição acontecer em relação a um determinado desfecho. Muito equivocadamente, as pessoas acham que outros tipos de estudo não pode utilizar essa medida como um recurso. Por exemplo, um estudo transversal. Você pode utilizar o odds ratio no seu estudo transversal, mas tem que ter cuidado com essa informação para que a gente não acabe superestimando ou subestimando esse resultado. Então, a regressão logística, basicamente, vai trazer esse elemento da medida de associação. Por meio da regressão logística, nós também podemos trazer uma medida de risco relativo. Existe hoje algumas técnicas analíticas que permitem a conversão da medida odds ratio em risco relativo, e nós podemos usar isso para bancos de dados secundários se nós tivermos microdados. Regressão de Poisson é para dados de contagem, que nós chamamos assim, é como se estivéssemos fazendo um acompanhamento no tempo, tivéssemos várias medidas no tempo para fazer essa avaliação. Porém, de uma maneira muito adaptada, esse modelo também é muito utilizado em estudos transversais. Então, esse modelo de regressão de Poisson é muito interessante para a gente ter uma medida aproximada da razão de prevalência. E os modelos de tendência traz a ideia da regressão linear, que é eu pensar o dado de forma contínua. O que é esse dado de forma contínua? É eu pensar ponto a ponto aquela informação. É eu pensar a idade do indivíduo. Então, se eu estiver fazendo uma coleta de dados, por exemplo, como foi o tema da última live sobre instrumentos de coleta de dados, eu vou avaliar a idade daquela população de forma contínua. Então, Maria tem 20 anos, José tem 30 anos, Ana tem 25 anos. Então, a ideia é trazer pontos contínuos e não dizer, Ana pertence à faixa etária de 25 a 30 anos. Então, eu não sei se Ana tem 25 ou se Ana tem 30 anos. Então, o dado contínuo permite, por meio da regressão linear, fazer esse tipo de avaliação. Mas para cada análise dessa, modelo de análise desse, é uma aula completa.
que a gente pode abordar, e ainda é pouco, porque é realmente de uma complexidade grande, mas é um tema muito interessante de ser trabalhado. Uma outra pergunta aqui: quais medidas podemos usar nas análises desses bancos quando não temos os microdados? Aí nós podemos pensar na tendência temporal, que é avaliar a taxa de incremento. Tem outras técnicas de análise, como o método ARIMA também, que nós podemos fazer esse tipo de avaliação. E ainda nós podemos pensar nas medidas epidemiológicas tradicionais, como incidência, prevalência e as taxas relacionadas a esses indicadores, como, por exemplo, taxa de mortalidade ou taxa de letalidade. Então, esses aspectos precisam ser trabalhados. Um outro ponto muito importante dessa questão do uso de dados secundários é a gente pensar como responder essas hipóteses. Então, o embasamento da literatura vai te ajudar a entender como trabalhar com esses dados e como avaliar esses dados secundários na nossa caminhada e na nossa trajetória. É muito interessante pensar sobre esse ponto de vista para que a gente consiga ter a informação de forma clara, objetiva e coerente. Então, por exemplo, recentemente eu propus um desafio a alguns alunos meus para que desenvolvêssemos em 45 dias aproximadamente, entre 45 e 60 dias, um artigo científico sobre tendência temporal. Os eixos temáticos produzidos foram 3. Então, foi uma análise de tendência temporal sobre doença cardiovascular, uma análise de tendência temporal sobre queda em idosos no Distrito Federal e uma outra análise de tendência temporal sobre acidente vascular cerebral também no Distrito Federal. E foi muito interessante o desenvolvimento desse trabalho, porque o retorno deles foi sempre em torno da seguinte questão: eu não conhecia como poderia utilizar aquelas informações e aqueles dados de forma positiva para produzir um artigo científico, para produzir informação científica. Então, a gente produziu esses artigos, estão bem legais, estamos na fase de finalização para a submissão desses trabalhos, e eu espero muito em breve mostrar aqui para vocês o produto final desses artigos, para vocês verem como é que a gente consegue avançar cientificamente nesse campo e nessa área. Também é muito interessante a gente pensar em estudos de validação por meio de dados secundários. As possibilidades, utilizando dados secundários, são imensas dentro desse contexto. Então, por exemplo, os meus alunos de iniciação científica, eles conseguem qualificar a informação do óbito e aplicar uma técnica de validação para dizer: será que essa pessoa de fato morreu devido a isso? Os bancos secundários, eles nos permitem, de mortalidade pelo menos, nos permitem fazer esse tipo de avaliação, porque existe uma investigação de óbito, uma qualificação do óbito, por exemplo. Mas tudo isso é desconhecido na comunidade científica. Então, é interessante que a gente comece a pensar o serviço e os dados do serviço como uma fonte fidedigna de ciência. Pode existir distorções, obviamente, como em qualquer trabalho, mas também a gente tem que dar uma credibilidade aos dados que existem. Então, se você estiver aí fazendo seu TCC, sua tese, sua dissertação, e em meio a essa pandemia tiver com essas dificuldades, é importante pensar que há possibilidade de fato, caracterizar esse dado do ponto de vista científico. Um outro aspecto muito interessante é que, perguntado aqui, é se vocês usaram dados de internação ou óbito. Nós usamos aqui mais dados de óbito, mas os dados de internação é bem interessante que seja utilizado também,
porque os dados de internação refletem muito a assistência. Então, utilizar esse banco de dados a partir do que você consegue coletar e avaliar é muito importante e também está disponível online para que todas as pessoas consigam utilizar. Um próximo projeto que eu gostaria de fazer é avaliar justamente os dados da internação com a mortalidade. Eu acho que é bem bacana esse tipo de avaliação para o serviço e também para a comunidade científica. E, além disso, você consegue, a partir desses bancos, maximizar a sua amostra, e aí eu vou até colocar umas aspas aqui na minha fala, porque é um estudo populacional. Então, com o banco de mortalidade. Então, você consegue avaliar de fato aquela realidade naquela população toda. Então, usar o dado secundário é bacana para esse tipo de avaliação e para esse tipo de análise.